Além de todas as nossas promessas de ano novo, as realizadas ali no finalzinho de 2016, a nossa vida precisa de mais amor, de mais compaixão, de mais tolerância. E ainda mais num mundo com bilhões de pessoas em que se torna quase que inevitável a diferença. Nós acompanhamos diariamente inúmeros casos que vão aos extremos, causados ali pela discriminação racial, sexual, social, ideológica e a religiosa. Essa última gerando verdadeiras catástrofes e guerras. Mas, indo na contramão do ódio e da violência, nós vamos inspirar você e a sua família a praticar a tolerância. Por um bate-papo em plena harmonia, eu recebo Padre Juarez de Castro, representando a religião católica, o Sheik Rodrigo Rodrigues, representando a religião islâmica, o Rabino Ventura, representando a religião judaica, e o monge Ryozan, é isso? Ryozan. Ryozan, que é montanha sagrada, seria mais... Montanha, Ryo é bem, ou bondade, ou bom, e Zan é montanha, algo grande, né? Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado você, olha que alegria. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo para o Sheik, para o monge, para o rabino. A ideia nossa era isso, era mostrar que aqui no Brasil a gente consegue conversar, né? Todo mundo conversa na... Padre, o que, na sua opinião, o que foi marcante em 2016? Você sabe que é interessante? Hoje eu falei assim, o aninho vagabundo esse de 2016, porque foi muito ruim esse ano. Difícil. Para muita gente, uma crise política, crise moral no Brasil, uma corrupção. E não só isso, internacionalmente a gente vendo tanta coisa. Então a gente espera, e eu desejo de todo mundo, que o do ano de 2017 seja melhor. Eu li um artigo do Marcus Mellen, né, que é aquele humorista. Ele escreveu na Fúria algo tão interessante que eu vou reproduzir mais ou menos o que ele falou. Ele falava assim, que durante a retrospectiva que ele fez do ano que passou, ele foi perdendo a fé, foi perdendo a esperança de ver o mundo dessa forma. E ele disse um fato que fez com que ele repensasse tudo e fez com que ele retornasse a ter esperança com a tragédia, por incrível que pareça, algo muito paradoxal, com a tragédia que aconteceu com a Chapecoense, que mostrou para o mundo todo, não só para o Brasil, uma solidariedade, um carinho das pessoas com aquele que sofre, as pessoas unidas. Ou seja, aí ele dizia assim no artigo, naquele momento eu consegui perceber que a compaixão, né? E é bonito isso. Eu também comecei a refletir, eu falei, de repente, foi preciso um fato catastrófico para que a gente pudesse de novo repensar e até redescobrir essa fé que a gente deve ter na humanidade. Se uniu, né? todo mundo ali uma coisa. Então, na verdade, teve muita coisa ruim no ano, mas teve muita coisa boa, bonita, que fez não só isso, eu estou dando como exemplo porque me chamou a atenção, mas teve coisas boas e bonitas em que a gente pôde se reunir em torno de algo para acreditar, para esperar. Eu acho que a gente começa um ano, começa qualquer etapa na vida da gente com esperança e com esperança. A gente falou aqui da intolerância e às vezes do preconceito. O senhor já sofreu algum tipo de preconceito? Por que as pessoas às vezes olham que, mas ele é islâmico, outro é muçulmano, outro... Bom, primeiro, salam aleikum, que a paz seja com todos nós. Feliz ano novo. E lembramos que os muçulmanos têm um outro ano. Os judeus também têm um outro ano, é verdade. Os budistas também têm um outro ano, mas estamos todos aqui reunidos, somos 2017. 2017 ano cristão. Ano cristão. Vocês estão nos 5.000 e tanto? 5.777. E você? Também no 7. 1438. 1438. 2.583. 2.586. Na verdade, o tempo é isso. É isso aí, valeu. Tá vendo? Agora. A discriminação, o preconceito, eu observo que ele existe, né? Mas por causa que os meios de comunicação, a mídia como um todo, a forma que ela trata certas coisas, isso faz despertar o sentimento de preconceito e discriminação nas pessoas. Eu, pessoalmente, talvez eu não tenha percebido, por estar acostumado, ou melhor, vamos dizer assim, já vacinado, né? Eu não mais... Me ofende, me toca quando eu vejo preconceito e discriminação com outras religiões, porque o que fazem com outro também podem fazer comigo. Agora, o porquê da intolerância? Por que às vezes a pessoa sou intolerante com o outro, com o diferente? Não vejo esse negócio, é esse o nosso tempo? Bom, nós vamos voltar para a história, nós vemos uma formação
do etnocentrismo, isso existe. Hoje o padrão da verdade e da realidade é o meu, não é só isso no mundo inteiro, né? Mas o porquê dessa intolerância é não ter momentos ou não criar momentos de ter essa reunião aqui, ó. Pessoas de crenças diferentes, conhecer, cada um dar a sua imagem, mostrar quem é e o que acredita. E vamos ver, nós estamos falando antes, até falando com o querido Rabino, que não vamos falar de diferenças, mas vamos falar o que nós temos, igualdades e que nós temos de semelhanças aqui. Né? Então, talvez a tolerância, ela existe quando existe o ser humano, mas nós podemos acabar com isso de que forma? Conhecendo o outro. Conhecendo o outro, visitando o outro, e assim acaba com a intolerância. Porque ignorância traz a intolerância. Sim, falta de informação. Ignorância é não conhecer. É isso mesmo. Isso. O Sheik foi ali, olha, no centro. Ali no... Rabino, o senhor concorda? Concordo e acrescento algo. Eu acredito que, do aspecto espiritual, tudo começa no autoconhecimento. Então, se eu me amo, pelas diferenças que eu tenho, ou melhor, pelas peculiaridades que eu tenho como indivíduo, pela cor do meu cabelo, pela cor da minha pele, pela minha formação, pela minha história, eu nunca vou poder amar o próximo como a mim mesmo, porque ele não é eu. Agora, se eu consigo chegar até a minha essência e me reconhecer como nós dizemos, filhos do Eterno, do Criador, e eu me amar por isso, e não por aquilo que me faz diferente, mas por aquilo que me faz semelhante, vai ser muito mais fácil olhar para o padre, para o sheik, para o monge, para o apresentador e falar: são irmãos, são semelhantes a mim. Então eu acredito muito na questão, antes de mais nada, do autoconhecimento. No budismo se fala muito do autoconhecimento, né? Dessa coisa de voltar para si e para enxergar o próximo. É um exercício muito difícil isso, da gente... a gente conseguiria, o planeta conseguiria fazer esse exercício? O que é que falta para as pessoas fazerem esse exercício? Só precisa sentar, fazer o processo, né, de interiorização. Mas o que você vai acessar dentro de você é a constatação de que isso que está dentro também está fora. Então, essa realidade interior, nesse microcosmo, já está atuando. Nós já somos o que nós queremos nos tornar. Já somos. Mas quando você constata isso, que de fato nós somos, ocorre uma grande mudança. Apesar de nós já sermos, você tem um ganho, né, em qualidade, né, nessa nova visão. Isso é mais ou menos o que você falou, que é o reconhecer dentro de si a essência. É muito mais revelar algo que já existe. E aí eu concordo com o que o monge falou, é muito interessante. Porque a partir desse exercício do reconhecimento daquilo que já existe, a gente cresce, a gente melhora. Existe eu gosto muito da seguinte reflexão: o corpo humano, ele é um testemunho gigantesco a respeito da existência de um Criador. Puxa vida, eu tenho um organismo que tem 10 trilhões de células trabalhando concomitantemente em harmonia para eu ter vida. Então, quando eu reflito a respeito disso, a respeito do coração, do cérebro, de tudo isso, eu me admiro tanto com o meu corpo, eu falo: que loucura, o que está acontecendo aqui? Eu já me admiro comigo. Aí quando eu olho para o padre, eu falo: mesma coisa tem nele. Então, eu acho que é o mesmo processo no sentido espiritual. Olha que coisa linda. De repente, desculpem a coisa linda que eu estou falando. Eu faço a brincadeira, está se refletindo nele. Os olhos dele brilham, o sorriso dele aparece. Isso é o reflexo essa coisa de trazer isso para a espiritualidade, a Bíblia da mesma fé que nós temos aqui, abraâmica, né? Ou seja, fala, nós não temos imagem do Criador, nós não temos imagem de Deus por uma razão muito simples, porque o outro é a imagem de Deus, né? Ou seja, quando Deus cria, e na criação ele diz assim, que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu sou um Deus. Eu vou olhar para você, eu preciso enxergar a sua dignidade vem porque você imagem e semelhança de Deus. Eu não vou te machucar, eu não vou ter preconceito em relação a você, eu não vou te humilhar. Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Essa dignidade vem justamente dessa semelhança de Deus.
de existe Deus. algum desequilíbrio em algum canto. Em algum porque lugar. Por mais que a gente pega o noticiário do final de ano, é chacina em Campinas, Justamente. terrorismo na Turquia, quer dizer, e aí, como reagir? Posso abordar um pouquinho essa questão da intolerância? Para o budismo, você nomear a palavra intolerância é você se achar superior ao outro. Isso. Quem é você para tolerar o outro, né? Mas, num determinado ponto religioso, eu vou citar uma historinha que eu gosto muito de Mestre Kyu. Ele dizia que na base da montanha existem inúmeras possibilidades de caminho, mas que quando nós terminamos a meta, subimos pelos caminhos, mesmo que diferentes, quando nós chegarmos no pico, nós vamos contemplar a mesma lua. E essa contemplação da lua é isso do fato místico, que é uma linha de diálogo muito interessante e que não tem nenhuma diferença. É o que nos une. Justamente. Então, as nossas crenças nos separam, mas os nossos valores nos unem. Isso mesmo. Certo? Então, durante o caminho, que diferente, né, que nós somos, que meios hábeis, que meios expedientes tão diferentes nós usamos para contemplar a mesma lua. Quando a gente tem essa visão mística, o diálogo interreligioso, ele flui, ele é pleno. Mas quando se para no meio do caminho, você vai falar o meu livro, o seu jeito, a minha comida, o meu jeito de fazer, para constatar a mesma realidade, que é a realidade que nos une. Gente, essa a gente vai ter que... Não, a gente tem... Você sabe que eles falaram assim... A história vai continuar. O programa tem que ficar quieto o Rabino Ventura e eu, porque eles falaram que a gente fala demais. Eu tô obedecendo. E eu também não tô falando nada, eu tô obedecendo. Mais ou menos. Eu tô quieto aqui porque já me falaram. Eu só observo. Não, mas observo. quer ver como os dois vão ficar quietos? Boa música. A gente Ai, vai ouvir é, agora isso mesmo. o pessoal aqui que vai tocar pra gente. A gente separou momentos de boa música com vocês, por favor. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, and above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be this one. Imagine no possessions. It's easy if you try. No for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one.
I hope someday you'll join us and the world live as one. E seguimos com o nosso papo sobre valores, com belos representantes de religiões distintas e, infelizmente, de verdadeiros alvos para os discriminadores. Padre cristão Juarez de Castro, sheik muçulmano Rodrigo Rodrigues, o rabino Ventura, representando a religião judaica, e o budista monge Ryozan, né? É Ryozan, com esse E. Padre Sabe, você está falando de discriminação, essa coisa, perguntou para o sheik, mas todos nós, líderes religiosos, acaba sofrendo discriminação de alguma forma. De alguma forma. Alguém que não gosta, alguém que tem sempre piada. Eu de judeu, tem um monte de piada de judeu. Mas a gente conta ele me bastante. conta Tem piada de padre? Piada de padre? Nossa, mãe. São sem graça. Judeu é sempre mais engraçado. Cheio, olha, quem mais? Eu acho que dízimo. Hã? Joga pra cima, o que cai no céu, o que ficar no céu é do padre, o que cair no céu é do judeu. Essa é o conselho do rabino, do que ficar do... Vamos deixar a piada já. Esse ano o Papa se reaproximou ali do Papa Francisco, da Igreja Russa Ortodoxa. Isso. O que isso representa? Na verdade, se você for ver, o Papa tem sempre buscado esse diálogo interreligioso, diálogo ecumênico. É interessante falar, quando a gente fala diálogo ecumênico dentro da Igreja, é sempre entre os cristãos. E o diálogo interreligioso é quando a gente tem um diálogo com outras religiões não cristãs. Né? Nós estamos aqui num diálogo interreligioso. E o Papa tem buscado sempre o diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico, e ele tem se aproximado mesmo das religiões mais históricas, mas o Papa teve encontros bonitos com o rabino chefe da sinagoga em Roma, com os muçulmanos. O Papa, ele tem um grande amigo que é pastor evangélico, né? Então o Papa Francisco não tem essa dificuldade, mas a Igreja também desde 1968, 69, tá? Quando logo saindo do Concílio Vaticano II, essa reaproximação foi algo muito, muito querido pela Igreja. E a Igreja tem feito esse esforço justamente de reaproximação. O grande esforço de reaproximação que acontece justamente foi com a Igreja Ortodoxa, que houve o grande cisma da Igreja em 1054, a Igreja começa a reaproximar. E não tem sentido você falar de religião se você se acha dividido, se você propõe a divisão. E uma coisa, eu acho que vocês devem concordar, que essa coisa da divisão religiosa não está na cabeça daqueles que são os líderes religiosos, está mais na cabeça de uma mentalidade fanatizada que faz com que a gente se separe. Nós estávamos, antes do programa, a gente estava conversando, quem vê nós assim, nós não temos nada um contra o o sheik é isso, o judeu é aquilo, o monge, não existe isso. E mesmo no círculo de um debate interreligioso ou ecumênico, ninguém está ali para falar de diferença, ou você fez isso errado, você fez aquilo errado, você fala aquilo, não existe isso. Essa coisa mais da discriminação que acontece e a intolerância vem justamente, eu gostei dessa ignorância, de não conhecimento e de não... falta de informação. Falta de informação. Mas você sabe que a guerra na Síria é o sexto ano, né? Assim, é um negócio assustador cada vez mais. É bom ele falar sobre isso, porque a gente não identificar islamismo com o Estado Islâmico. Porque a gente tem muito desse negócio mas existem os radicais. Qual que é a opinião do seu... o que a gente tem que saber de... Essa guerra na Síria, como outras guerras que existiram, a vítima ali, o ser humano, claro, a religião. Porque nenhuma religião ordena, manda, patrocina a guerra. Sim. Discursos que usam a religião como o carro-chefe promovem isso. Alguns discursos, algumas pregações acabam utilizando a religião ou manipulando o povo para vamos dizer assim, tornar aquela guerra uma guerra sagrada de santa, que de santo não tem nada. Aquela guerra na Síria, a guerra do povo contra um ditador, né? Só que tem grandes potências, tem Rússia, tem grandes potências ali envolvidas. Tem interesses políticos. E outros interesses econômicos e tudo mais. Porém, como é que vai fazer para motivar o povo a lutar ou se defender? Como nós estamos falando agora há pouco antes,
não falou de quem é mais religioso, mas você torce para qual religião? É verdade, tá? Torcedores de religião. Torcedores de religião. Agora, como falar? Como falar para essa garotada que às vezes é mais influenciável? E aí eu digo, é a opinião de todos vocês nisso. De que, olha, a informação é essa aqui, ó. Os livros sagrados apontam que não é para ter a tolerância, Deus não separou os povos, temos que... Como conversar com essa... Primeiro, as pessoas, essa juventude. os jovens devem procurar os religiosos, as pessoas que estudaram, que dedicaram a vida para entender o texto sagrado. Pergunte para o padre, pergunte para o rabino, pergunte para o monge, pergunte para o sheik. Pergunte para as pessoas que entendem profundamente o texto sagrado. Porque o que acontece? As pessoas, elas, quando não há mais vínculo com, vamos dizer, aquelas pessoas que entendem o texto sagrado, as pessoas interpretam e dão uma interpretação religiosa para os conflitos. Isso é um grande problema. Dar uma interpretação religiosa para os conflitos. Ler do jeito que quer o texto. É do jeito que quer entender, não é do jeito que está. Monge, como tocar a pessoa nisso? Como ir lá e falar, ó, esse é o caminho do meio? Você citou a música, né, há pouco tempo. Eu gosto muito de usar essa imagem de um conjunto. A gente não sabe a crença deles, mas tem harmonia. Qual a crença de cada um? Provavelmente diferente uma da outra, né? Um canto coral, né? É o estar junto, é você promover essa convivência, é você ver o monge abraçando, né? O sheik e ver que não tem essa diferença de diálogo, não tem essa barreira, né? Que está acontecendo. Na verdade, nós somos todos interconectados. Sim. Todos interconectados. Rabino, os jovens, a gente sempre tem aquele negócio assim, o jovem não quer mais saber da religião, não quer mais saber da igreja, não vai na missa, não vai na sinagoga. O jovem, como isso é real, assim, ou o que toca, o que faz chegar para ele e falar assim, ó, algo maior, algo mais importante? Eu acho que tem uma palavra muito importante para o jovem, que é relevância. Se a gente tem um ensinamento dentro das nossas tradições que não tem relevância nas ruas, então esse jovem realmente ele vai acabar se afastando e não vai se interessar por aquele ensinamento. Por quê? Porque o jovem, ele está no começo da vida dele, em geral ele está pensando no quê? No futuro. Agora, se de repente ele ouve dentro da tradição religiosa dele, nós somos os melhores e Deus nos ama e etc e tal, e aquela tradição religiosa ela não traz nada para melhorar as questões universais, vamos falar, por exemplo, de violência, de drogas, de recursos naturais, então esse jovem realmente, ele não vai se motivar pela religião. E aí depois, em geral, vêm os líderes religiosos e apontam o dedo indicador para o jovem e falam, a juventude é desinteressada. E aí eu tenho um discurso um pouco mais crítico em relação aos líderes religiosos. Eu acredito assim que parte muito importante dessa conversa é a autocrítica. Porque eu discordo do sheik no momento que o sheik fala assim, procurem um rabino, procurem um padre, um sheik, um monge. Eu discordo não no sentido dos reverendos adequados, mas eu quero dizer que existem muitos líderes religiosos que sim divulgam violência, que sim divulgam desprezo ao diverso. Então eu acho que um papel muito importante deste diálogo não é somente o interreligioso, mas é o intrarreligioso. A grande pergunta é o que eu faço dentro da minha comunidade, dentro da minha religião, para neutralizar a intolerância que tem ali. Aí entra o exemplo, né? Então, mas aí vem uma questão, aí precisa de coragem e fé, porque aí você vai tocar na ferida. Gente, ó, essa é uma discussão que a gente poderia levar. É bom começar o ano reunindo assim com visões tão diferentes. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem nos assiste para um 2017 melhor, ou pelo menos que a gente consiga equilibrar um pouquinho mais. Quem começa? Eu vou ser o último, que aí eu vejo o que vocês falaram. Vai lá, Rabi. Bom, eu posso falar. A questão do diálogo e do autoconhecimento é algo extremamente importante. Antes de eu dialogar com o próximo, eu preciso dialogar comigo mesmo. Porque alguém tem que falar com esse próximo. Se eu não sou eu, se eu sou só um reflexo das expectativas da sociedade, da cultura, então eu não sou eu, então não tem diálogo nenhum. E o diálogo ele é fundamental.
Mas para ter o diálogo, eu preciso antes me conhecer e tenho que ter autoestima preservada. Porque vai que, por exemplo, eu vou na casa do sheik e lá na casa do sheik tem a comida que eu mais gosto. Vai ter baba ganoush, tahine, hummus, minha esposa faz tudo. Aliás, está todo mundo convidado aqui Shabbat em Shabbat. Eu já fui assim no que eu Shabbat. conheci ele. Eu vou no Shabbat na casa vendo? dele, Começamos bem o ano. Fiz o convite ao vivo para ele, minha esposa tá lá. Tá lá, e- ela faz. Muito bom. É Muito isso bom, aí. pode ir lá. Agora, o que pode acontecer? Eu vou na casa dele e vou falar, puxa vida, olha só como a comida dele é boa, eu vou me sentir pequeno. Ou eu vou ver, sei lá, a forma serena como o monge fala e eu não chego aos pés dessa serenidade. E aí eu posso começar a me sentir ameaçado e o que vai acontecer? Eu vou começar a atacar o próximo, como mecanismo de defesa. autodefesa. Eu preciso compreender bem o que há de grandioso em ser judeu. Eu sei muito bem isso. Então, na hora que eu chego perto do padre, do sheik, do monge, eu posso apreciá-los em sua grandeza. E eu não vou me balançar absolutamente nada, porque eu conheço a minha grandeza. E eu acho que isso é uma coisa que falta demais. As pessoas acabam focando demais a sua identidade dentro daquilo que ele não é. O outro é mau. E você é o quê? Se você Para que completar... é o que o monge falou da intolerância. Quando você fala que existe a intolerância, você está olhando de cima para baixo. Exatamente, eu sou o quê? E eu queria completar com um fato muito interessante que aconteceu na nossa casa. Falei que ele fala demais? Falei. Ah, você quis fazer esse A gente truque tem de o ser Gazeta último. Imóveis. Eu vou ser rápido. A gente, graças a Deus, tem o costume de receber na nossa casa pessoas das mais diversas realidades, como o nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão. Assim é. E no Shabat passado, veio em casa um pastor Moisés, que era ladrão. Ele era trombadinha. E ele contou pra gente toda a trajetória dele, como é que ele foi na Fundação Casa, como é que ele foi preso, etc, etc, com todo aquele linguajar, toda aquela gíria, todo aquele dialeto, etc e tal. E no final das contas, o que mais impressionou é que o que ele queria era só um abraço. Ele só queria o carinho do pai, ele só queria o carinho da mãe que ele não teve. E isso ele teve dentro da congregação religiosa. E nesse momento você olha e você fala, puxa vida, quer dizer, aquele mano lá que está me intimidando, querendo guardar o meu carro e extorquir dinheiro de mim, de repente ele não quer extorquir coisa nenhuma, ele não é mau, ele não é nada disso, ele só quer um abraço. E com isso a gente acaba resolvendo muitas coisas, chegando perto desse outro. E para completar, está escrito na Torá, e todas as religiões acreditam nisso, amarás ao próximo como a ti mesmo, em hebraico, ve'ahavta l'reacha kamocha. Uma vez me perguntaram, mas Rabino, e se o cara não for próximo, for distante? Eu falei, chama ele para perto que ele vai se tornar próximo. De perto, todo mundo é muito mais próximo. Monge, a sua mensagem. Eu acredito que é possível, dentro de qualquer momento histórico, você ter uma plenitude de paz, paz interior. E que essa paz interior não são precisos muitos elementos para que contaminem a todos, né, nessa paz. A gente tem tantos exemplos, né? Jesus viveu num momento político tão conturbado que os romanos entravam nos lares e tomavam todos os impostos, né? No entanto, foi um momento histórico onde surgiu Jesus e que pôde transformar, né, tudo aquilo. A mensagem dele é viva ainda hoje. O momento histórico de quando viveu Buda também não era fácil, né? Agora, quem citou o exemplo do avião num ano tão conturbado, né, quanto 2016, que elimina essas diferenças, que mostram um povo irmão, né, a Colômbia, que promove esses valores. E eu acredito que o ser humano, a partir de um determinado ponto, ele não aprende só com os bons exemplos, mas ele sabe também reverter os maus exemplos e anexar tudo o que acontece com ele no seu caminho, em prol do caminho, não só dele, mas de todos os outros também. Sheik, para 2017, a sua mensagem. Bom, para 2017, começamos bem com esse encontro aqui, interreligioso, e o convite do Shabat do... O Shabat que ele faz, começamos, mas que é a esposa que faz, que a Jade que começamos bem, mas
esse encontro de Jacó é um bom, como o monge disse, eu também vejo que não olhar pelo o outro, mas trocar a palavra o outro pelo nós, mas não o nós português, o nós espanhol, o nós outros, né? Nós e os outros, nós juntos, né? E também vemos, para começar bem esse ano cristão, né? É o ano cristão, é verdade. Nós estamos no mês 4, os judeus eu não sei que mês que está, e o budismo também. Começamos bem, pedindo para que Deus, louvado seja, nos coloque próximos das pessoas e compreendermos que o ser humano é a criação mais sagrada e mais importante de Deus. E respeitando o ser humano, independente da cor, do gênero, da raça, da religião, estamos respeitando a criação de Deus. Que Deus faça de nós que o final de 2017 seja melhor que o começo de 2017. Em 2018 a gente vai se reunir de novo. Eu não vou convidar 30 segundos. Sabia? Eu não vou convidar ninguém pro Shabat, porque eu não tenho esposa para fazer, então tá bom? Falei que você tinha. Não. Sua mensagem para 2017. E olha aqui, ó. Desafio dos 30 segundos. Não, mas é fácil. São Paulo dizia sempre São Paulo, e eu repito São Paulo que era judeu, né, depois organiza todo o cristianismo. São Paulo, eu quero que a gente comece o ano com esperança. E São Paulo falava que é de esperança em esperança que nós vivemos e nos renovamos e nos fazemos melhores. Esperança, que é muito... São Paulo fazia uma distinção muito grande. São Paulo distinguia esperança de esperar, porque esperar é você esperar o dia de amanhã. Esperança não é isso. Esperança é ter a certeza que eu sou melhor. Por quê? Porque tem um Deus que está ali para me encontrar e eu tenho as pessoas ao meu lado que caminham junto comigo até Deus. Então, esperança. Gente, quero agradecer vocês. Padre, muito obrigado. Viu? Rabino. Amanhã é aniversário do Rabino. Amanhã é aniversário do Rabino. Então já vamos comemorar o aniversário. Daqui a pouco. Parabéns, a Rabino. todos vocês, muito obrigado. Um feliz 2017.